Tem alguma coisa de mais interessante que eu possa trazer diferença entre concorrência e tomada de preços? Tirando o intervalo mínimo? Não, é exatamente tudo igual. Se os participantes forem inabilitados, todos, posso dar prazo de 8 dias, prazo recursal, 5 dias, recurso, efeito suspensivo. A diferença entre concorrência e tomada de preços é o valor estipulado, a forma de nessa licitação só participarem pessoas cadastradas e por isso não existe fase de habilitação. Cadastramento esse que vai ser publicado no meio oficial, convocando as pessoas que têm por interesse se cadastrar. Pode ser feito por ato dependente, sem problema nenhum. A regra é que anualmente a administração pública, ou seja, para determinado órgão específico, ela publica edital dizendo aquele que queira contratar com esse órgão, licite com esse órgão, ela publica nesse meio oficial dizendo que ela está realizando o quê? O cadastramento para contratação. Ou o tradicional, cadastramento... Oi, dona Costa. Cadastramento, dor mesmo. Cadastramento anual que tem que ser renovado o quê? Anualmente, no qual em qualquer momento que haja a pendência de alguma documentação na fase de habilitação, automaticamente aquele sistema de cadastramento já tira a possibilidade do cara participar do certame, até que ele regularize a sua documentação. Mas tira tempo, por quê? Na fase da concorrência, se o cara já é cadastrado, ele precisa fornecer documentação para habilitação? Também não, ele só precisa entregar o quê? O envelope das propostas, porque ele já está habilitado. Vamos anotar isso? Encaminhar? Viu como é que é curtinho? Demorou a primeira fase, a segunda vai. Tomada de preços. Nossa, que dor. Ai. Hã? O quê? Eu sou um garoto novo, estou meio acabado, mas um garoto novo. Tomada de preços. Definida pelo valor. Para obras e serviços de engenharia, obras e serviços de engenharia até 1.500.000. Aí 1.500.000, não sei se é pior escrever 1.500.000 ou também botar 15000. Como eu sou péssimo em matemática, eu nunca consigo compor a ordem dos zeros. Aí eu tenho que ficar, porra, são 3 ou 4? É complicado. Até... Hã? Pode ser também. Tá vendo? Já peguei. Essa não dá. Pra você ver como é que a questão da matemática em minha vida ela é caótica. Até 1.500.000 e para outros serviços não de engenharia até 650 até não de engenharia até 650.000, no qual só poderão participar as pessoas cadastradas há pelo menos aos 3 dias anteriores ao recebimento das propostas e com intervalo mínimo de 2 pontos. Melhor técnica ou técnica e preço? Eu gosto de fazer assim para não dar lero, ó. Melhor técnica ou técnica e preço.
Não sei se ajuda, mas diminui alerta. Melhor técnica ou técnica e preço, 30 dias, ou menor preço ou maior lance. Eu faço assim, eu não me perco não. Menor preço ou maior lance ou oferta de 15 dias, porque aí vai diminuindo. Show? Hã? Menor preço ou maior preço? Menor preço ou maior lance ou oferta. $15 dias. Todo mundo foi? Foi? Olha que legal. Convite. Ó, rápido, viu? Não vai dizer que não existe fase de habilitação, não? Quer que fale? Bota lá a observação para a gente não esquecer, então. Essa objeção que eles fazem é perante o SICAF? Ou não? Na verdade, o SICAF é federal, você pode ter sistemas de cadastramentos estaduais e municipais pela questão da... Meu Deus do céu, pela independência dos poderes, das entidades. Desculpa, não tem problema. Mas a regra é que todo mundo tem utilizado o SICAF porque o sistema é bom. Tá? Aí o que você faz? Você faz um sistema integrado, bota na legislação que a natureza para habilitação vai ser utilizada por sistema X. Mas a validade dessa habilitação é de 1 ano? A habilidade é de 1 ano. Tá? E aí vai ser 1 ano a partir do momento que você faz o cadastramento. Então não é de janeiro a dezembro. Se você fez em junho, 1 ano. Tá? E aí é da data de autorização a mesma data de encerramento. Para não vai contar dias, na verdade. Vai ser a mesma coisa. Então, se você foi habilitado 1º de junho, você vai ser desabilitado a partir do dia 2, porque junho é o último dia de habilitação. Habilitação, né? Na tomada de preços, não terá fase de habilitação. Na tomada de preços. Posso apagar isso tudo? Pode? Porque a gente vai. Na tomada de preços, não terá fase de habilitação. Escreve lá, depois, convite. Esse tem algumas diferençazinhas, mas é coisa rápida. Convite. A gente aprendeu e já viu que a primeira diferença que o convite tem é que o convite, o instrumento convocatório é chamado de quê? Carta convite. Por que carta convite? O edital, na regra, ele é publicado no Diário Oficial. Vão ter situações, exemplo, pregão, que você pode realizar o ato de publicação do edital em um jornal de grande circulação, não tem problema nenhum. Qual é a diferença entre convite e edital? Que na verdade o convite é o ato de convidar. Convite de fato é você chamar alguém que você tem interesse que contrate com você. E dentro dessa contratação, a administração pública ela vai comunicar somente a pessoa que ela quer contratar a participar dessa licitação. Mas aí, professor, o princípio da publicidade, não tem problema nenhum. Como é que funciona? Eu vou enviar uma carta para quem que a gente chama de carta convite, para quem quer participar, e no órgão repartição onde a gente está realizando o convite, eu vou deixar lá aberto para quem quiser ver da sociedade que existe esse tipo de contratação. Tá? Quando ela faz essa carta convite, ela tem que chamar pelo menos 3 participantes. No mínimo 3 participantes. Entendendo que, como é o convite, esse participante ele pode ser cadastrado ou não. Preste atenção na diferença. Para participar, ele pode ser cadastrado ou não. Mas para licitar, ele tem que ser cadastrado. Então, para participar, ele pode ser cadastrado ou não, mas para licitação, ele tem que estar cadastrado. Se esse cara ele não é cadastrado, ele vai ter até o quê?
24 horas antes do que? Da apresentação das propostas. Para o quê? Para o quê? Para se cadastrar. Entendendo que esse mínimo de 3 participantes, ele só se torna obrigatório se tiverem no mínimo 3. Porque se só tiverem 2, ele chama 2. E se só tiver 1? Se só tiver 1? Preste atenção. Convite. Carta convite. Tem que convidar pelo menos 3 participantes. O mínimo de 3 é entendendo que nesse convite devam ter mais de 3 pessoas. Show? Se tiver menos de 3 pessoas, eu chamo quem? Tem. E só se tiver uma pessoa para eu convidar? Inexigibilidade. Show de bola? Outra questão. Precisa ser cadastrado? Não necessariamente. Mas para participar tem que cadastrar? Sim. Até 24 horas a apresentação das propostas. Entendendo que pode ser que dentro desses 3 participantes eu tenha que ir na frente fazer nova licitação na modalidade convite? Tem ou não tem? Tem. Exemplo, vamos lá. Eu tenho A, tenho B, tenho C, tenho D. Convidei na primeira etapa, convidei A, convidei B e convidei C. Não convidei D. Isso foi em janeiro. Chegou em junho. Eita! Chegou em junho, eu vou licitar de novo na modalidade convite. Beleza. Tenho ainda as 4 empresas. Vou chamar somente A, B ou C ou tem que rodar? Tem que rodar. Então eu vou convidar obrigatoriamente. Posso chamar até A, de novo. Mas eu sou obrigado a jogar D na jogada. Por quê? O mínimo de 3 participantes é falar o seguinte, ela tem que chamar no mínimo 3, porque mesmo que haja convite, eu tenho que ter disputa, competitividade. Entendendo que se ela chamou esses 3, ela pode até repetir o chamamento, mas ela é obrigada a sempre chamar mais um. Ou seja, em junho ela vai ter que chamar A, B, C ou D. Vamos dizer que tem uma contratação em dezembro, e aí surge aí no meio do caminho mais uma empresa, tem a empresa E. Vai licitar a modalidade convite, vai mandar o convite, vai chamar A, B, C e D só? Não, tem que chamar A, B, C, D e E. Tá gravando, né? Na prática, como é que faz? Pô, você leva a primeira, quando chegar o segundo convite eu levo e a gente roda o lucro, tá? Desculpa, mas é a verdade, tá? Mas é mais ou menos como acontece na prática. O que tem de legal e diferente também para a modalidade convite? Primeiro, intervalo. Porra, acabamos de vir. Daqui a pouco. Vocês acreditam ou não? Já vai dar 3 horas. Intervalo mínimo. Tem diferença? Tem. Melhor técnica ou técnica e preço, a melhor forma de abreviação que existe no mundo, vai ser de quanto, galera? Obrigado, olha que coisa boa. 5 dias úteis. Primeira forma de diferença. Show de bola. Segunda, na fase de julgamento e classificação das propostas, pode ter recurso? Pode ter recurso? Pode. Será de 5 dias? Será de 2 dias. Outra questão de exceção, para a gente anotar. Se eu considerar no convite todas as pessoas inabilitadas, eu vou dar 8 dias para a galera se habilitar? Não, eu vou dar 3 dias úteis. Entendendo que pelo fato da contratação ser baixa, e ter mais celeridade, tá? O prazo é menor. 3 dias. E uma observação que é legal. Se essa contratação for 10% do valor do convite, eu preciso licitar? Não. Vamos lá. Eita. Até 150 mil, show de bola. E até 80
mil. Se for 10%, eu tenho que licitar ou é dispensa? Dispensa. Show de bola. Dispensa. Eu vou dar mais uma peculiaridade. Se for até 5% dessa modalidade, eu consigo fazer alguma coisa? Estou indo lá na frente, já estou em contrato, depois eu volto. Tem. Se a contratação for até 5% dessa modalidade, eu posso fazer contrato verbal, desde que a entrega seja de pronta entrega imediata. O cara chegou, tá com o produto, tá ali na hora, é 5% dessa modalidade, pagou, levou, vai embora. Mas só não ficava de baixo, né? Que é 5% sem ser o de 5% de 80 mil. Outra coisa, se for consórcio público, continue em 10% para dispensa ou posso dobrar? Posso dobrar ou não posso dobrar? Posso dobrar ou não posso dobrar? Posso ou não posso? Pode, certeza. São observações que eu acho interessante para a gente pontuar na prova. Não, consórcio público. A agência executiva é quem celebra um contrato com a administração pública de gestão de desempenho. Essa empresa ela vai celebrar um contrato para fins de fomentar a sua atividade, poderão receber recursos aplicando metas de desempenho, uma outra coisa. Agência reguladora, autarquia, também. Alguma coisa de agência que era de 20% também. Não necessariamente, tá? Da dispensa. Vai depender do contrato. Uma que foi agência executiva é um Inmetro. Metro é uma autarquia, e aí no momento que ele celebrou um contrato com a União, que ele estava meio ruim das pernas, a União chegou. Na verdade, a agência executiva é uma forma daquele ente federativo que criou uma autarquia ou fundação pública de direito público poder intervir na atuação daquele ente, entendendo que a autarquia e a fundação têm independência funcional e administrativa. Então, na verdade, existe o que a gente chama de vinculação à legislação, não existe hierarquia. Só que aí, como é uma forma dela intervir, celebra um contrato de gestão, aquela pessoa jurídica passa a ser chamada de agência executiva enquanto tem a duração desse contrato, no qual a autarquia ou fundação pública fica obrigada a cumprir as regras determinadas nesse contrato. E ali o cara estabelece metas de desempenho, ele consegue investir naquela autarquia ou fundação, ele pode ceder, ou seja, redistribuir servidores para realizar aquela atividade profissional, tanto indo quanto voltando, tá? Só não sei se vai cair na prova de vocês, porque eu acho que não tem organização. Tem? Tem ou não tem? Não, tem noções de direito administrativo. Aí eu tenho que ver bonitinho o que seriam noções de direito administrativo, porque depende. Mas aí é com o Alexandre, não é comigo. Mas se alguém tiver alguma coisa, pode ajudar. Vamos anotar isso? O que eu acho interessante? Copia primeiramente o gráfico e depois a gente pontua a observação das exceções que eu falei, com relação à questão da dispensa, questão do consórcio também. Show? O do contrato verbal, quando a gente for falar de contrato, eu falo que fica melhor organizado no caderno. Ou querem que eu digite tudo? Pode digitar? Tá bom. Convite. Procedimento utilizado para contratações. Procedimento utilizado para contratações. De obras e serviços de engenharia. Obras e serviços de engenharia. Obras e serviços de engenharia até 150 mil. Ou outros serviços não de engenharia.
Gabarito aqui está meio furado. Vamos lá. Outra, obras e serviços não de engenharia até 80 mil. Utilizado, já te falado utilizado, não botei em cima? Procedimento utilizado até 80 mil, por meio, tira esse utilizado, vírgula, bota, por meio de carta convite, por meio de carta convite, que será entregue a cada participante vírgula, tendo como regra o mínimo de 3, o mínimo de 3, sendo cadastrado ou não. Vírgula, no qual o participante não cadastrado terá até 24 horas antes do recebimento da proposta para sua efetivação. Para sua efetivação. Pula uma linha. O intervalo mínimo será de 5 dias úteis. Eu queria ser assim, escrever e bota amarelo, aí bota um azul. Eu não consigo ter essas eu vou escrevendo, aí tem um caderno meu de processo penal, aí tá escrito, aí em cima tem um negócio, aí tem uma seta que passa no meio da folha, aí tem uma seta que fala assim, três folhas dessa. Aí tá lá uma folha falando sobre observação, aí daqui a pouco tá, no final, volta 2 folhas, porque você vai acrescentando. Eu consigo me achar, mas é uma zona. Igual minha filha às vezes chega lá em casa e fala, papai, fala, oi filho, que tal a gente brincar de arrumar o quarto? Eu falo, por quê? Ela tá bagunçada. Fala, aí quando vai, ela me força a ter que fazer a arrumação do quarto. Mas é legal. O que eu ia falar? Intervalo mínimo de 5 dias úteis. Beleza. Outra observação. Caso a proposta seja... Caso a licitação seja... que já estamos 8 horas falando de licitação, né? Caso a licitação seja para contratação... de até 10% ou, no caso de consórcio, (20% da modalidade convite,
ocorrerá a possibilidade de dispensa de licitação dispensável. Dispensa de licitação dispensável. Todo mundo foi? Mais uma observação só para a gente falar da questão do número dos participantes. Caso não haja o mínimo de 3 participantes, caso não haja o número de 3 participantes, poderá ser convidado os que existirem. Ou, se houver, ou se houver, vou ter uma linguagem bem tranquila, ou se houver mais de 3 participantes, cadastrados, a cada convite será obrigatório a chamar pelo menos um daqueles que não tenham sido convidados. Isso porque eu falei que é editar pouco, né? Desculpa. Eu achei que ia editar pouco, mas está fechando. Vamos nós? Deixa eu apagar aqui. Pula uma linha e escreve leilão. Não, desculpa, já botaram leilão? Então tá. Eu apaguei. Alguém ia copiar? Eu ia. Pô, desculpa, me perdoa. Tirou foto? Você me perdoa? Fala, alguém ia perguntar alguma coisa? Me perdoa? Quem não copiou quer 2 minutos para copiar? Hã? Ah, tá. Desculpa. Pode? Tá? Como a galera já botou no caderno, mais uma. É um participante novo a cada 3 antigos? Não necessariamente 3 antigos. Ela é obrigada a chamar mais um novo. Se ela vai permanecer com os antigos ou não, é opcional dela. É dizer que ela teve um novo convite, ela é obrigada a chamar alguém que ela nunca tenha convidado, independentemente se ela vai permanecer com os demais ou não. Esse convite, professor, ele é fixado no órgão, não precisa botar no diário oficial. Exatamente, na paredinha. Tá? Diga. Não é. Foi? Lá no meu trabalho de geografia, mas eu nunca vi licitação lá. Nem convite de fixação, nem nada disso. Não, qual empresa pública você trabalha? Eu poderia investir. Nunca viu, né? Tá gravando, né? Então vamos lá. Tá. Galera, leilão, o que é o leilão? Precisa definir o leilão? Se quiser a gente define, mas o leilão a gente já definiu quando falou na exceção, uma das exceções da questão das licitações na modalidade de concorrência definidas no objeto. Leilão é um procedimento utilizado no momento que a administração pública adquire bens por meio de decisão judicial,
dação em pagamento, ou bens móveis, inservíveis, penhoráveis e apreendidos. A única coisa que a gente tem que pontuar, que a gente não falou de interessante, é que o intervalo mínimo do leilão é de 15 dias. Fora isso, não tem nada que a nível de prova que vá cair no leilão que seja novidade para a gente dentro do que a gente trabalhou. Vamos colocar só essa observação? Viu como é que vai encurtando, a gente vai fechando devagarzinho? Acho que vai dar. Eu acho que vai dar. Acho que vai dar. Leilão. Intervalo mínimo. O intervalo mínimo é de 15 dias. O intervalo mínimo é de 15 dias. Todo mundo foi?